Pod da Região de hoje a gente vai falar sobre a atualização da lei de alienação parental e também as leis que envolvem a guarda compartilhada, principalmente nos casos em que há violência doméstica. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a doutora Jaqueline Campelo, ela que é presidente da Comissão de Direito e Família e Sucessão da subseção da OAB de Suzano. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estou presidente na Comissão de Família e Sucessões da OAB de Suzano desde 2019 e tenho a honra de estar participando dessa diretoria, né, que hoje é uma diretoria muito participativa e nos dá hoje muita autonomia com os projetos. Nós temos vários grupos de estudos com relação ao direito de família e sucessões e é uma honra participar desse pod e estar aqui com você hoje, Sandra. Doutora, o tema da lei de alienação parental, ela teve muito em evidência agora recentemente por conta do caso Ana Hickman, ela que tá tendo bastante divulgação na mídia, a separação dela e vários desdobramentos envolvendo uma questão familiar ali muito particular, mas que recentemente foi noticiado que o ex-marido dela teria entrado com uma lei, aliás, acionado a lei de alienação parental, porque teoricamente, na verdade, não são informações que estão no processo sigiloso e o nosso foco do podcast não é falar exatamente deste caso, mas sobre a lei, mas ele teria invocado a lei de alienação parental, alegando que não teria tido autorização para ficar com o filho, enfim. E aí, o que a gente queria comentar hoje é sobre essa lei, a quem ela protege, né? A quem ela tem servido, para que serve essa lei de alienação parental? A lei de alienação parental, ela nasceu em 2010. Ela é de suma importância para o direito da família e sucessões. Essa lei, ela visa garantir o menor, o bem-estar do menor. Nesses casos, onde há comprovado que houve alienação parental, são casos em que um dos genitores desclassifica o outro genitor. Em regra, a grande maioria é dessa forma. Quando um dos genitores ele desclassifica o outro, seja falando mal da família do outro, o que acontece muito, os seus avós, os seus pais, a sua mãe, e aí na visitação tanto lateral. Então, nesses casos, quando a criança está na moradia dela, pode acontecer alienação parental do genitor com quem ela tem a guarda e também do genitor o qual ela vai visitar, né? Tem a visitação. Ou seja, as pessoas elas se separam e elas acabam trazendo toda a problemática do casal para o filho. Sim. Né? E aí acaba colocando a criança no meio dessa confusão toda e esquecendo que para a criança existe o pai e existe a mãe. E essa figura tem que ser uma figura isolada desse conflito conjugal, né? Porque não dá para a criança ser contaminada com essas questões. Mas esse é muito sensível, né? É uma linha muito tênue entre alienação parental, porque muitos genitores praticam a alienação parental e não se dão conta, né? Que é quando na casa do outro tem isso, eu faço isso para você, né? Então gera uma competição. Quando termina um relacionamento também, a criança ela vira um jogo, ameaças, né? Nesses casos são explícito, né? O quadro de alienação parental. Então a criança ela sempre vira um joguete na mão dos pais, né? Naquele conflito matrimonial, a criança ela vira uma moeda de barganha, de troca. Sim, e às vezes porque eles podem utilizar inclusive a criança para obter informações da vida do outro, né? E aí colocar a opinião também
né, para a criança. Olha, você viu que a sua mãe tá fazendo isso, ou você viu que o seu pai fez aquilo, e aí colocar, e aí por isso que o que a lei vem a dizer é o seguinte, que é proteger no sentido de não, isso não pode acontecer, né? Pela legislação, essa influência em que um faz contra o outro não deveria acontecer. Não, é bem complexo esses casos em que um começa a denegrir a imagem do outro para a criança. Nessas situações, aí há o amparo com relação à lei de alienação parental. Mas como detectar esses casos? Como? Eu vou para a justiça, muitas pessoas falam assim, não, mas essa lei ela não tem efetividade. Né? Na prática, como que eu vou comprovar que há alienação parental? Porque você tem que ter provas. Sim, mas como conseguir essas provas? Né? Porque geralmente é o agressor, né? A pessoa que está alienando é só a pessoa e a criança, é o genitor e a criança, né? Então, não, como que se vai fazer prova disso? Né? A sua mãe, ela fica saindo, indo para barzinhos e fazendo isso. O seu pai, ele fica fazendo isso, saindo com mulheres, está namorando, a namorada não... Então, como detectar que está acontecendo ali uma alienação parental? Necessário uma avaliação psicológica. Entendi. E essa avaliação psicológica é feita por um psicólogo do juízo. Então, o advogado ele aponta os fatos, ele menciona os fatos e vai passar por uma perícia para ser verificado. Igual como no caso da Ana Hickman, que saiu na mídia, que ele pediu, só estou mencionando o caso da Ana Hickman, como uma forma de parâmetro, né? Porque é o que sai na mídia, o que a gente sabe é os famosos, né? Mas isso acontece todos os dias, a todo momento, no judiciário. E, doutora, uma dúvida também, rede social é prova? Publicações em rede social é uma prova? É prova. Tem que ter todo um cuidado, né, com relação às provas. Na maioria dos casos, uma prova mais contundente, é importante fazer uma ata notarial, mas para se fazer essa ata notarial, você já vai estar amparado de um advogado, mostra as provas para ele, e com o auxílio do seu advogado, se faz a ata notarial, que tem um poder, é uma prova mais contundente do que você simplesmente juntar os prints. Acontece, né? Junta-se muitos prints no processo, mas a validade, né? O que vai ser? Então, o juiz vai apreciar a validade dessas provas. Né? Uma ata notarial, ela tem um poder maior, né? E agora, os outros casos também que eu queria que a gente esclarecesse, seria quando há uma separação de um casal e que nessa separação envolve a questão da guarda dos filhos. Mas, especificamente, quando neste caso de separação existe violência doméstica. E aí, os filhos, não são todos os casos, mas na grande maioria, os filhos são colocados ali também como um objeto ali também de barganha, né? E de ameaça, diz o seguinte, olha, se você separar de mim, você não vai levar os filhos, você não vai ver os filhos, enfim. Eu queria que a senhora esclarecesse pra gente o que a lei diz quando existe essa separação e existe também a questão dessa agressão, seja física, psicológica, patrimonial, sexual, né? E é invocada a Lei Maria da Penha. Guarda, em regra, ela é compartilhada, né? O Código Civil diz isso. Mas agora, em outubro de 2023, tivemos uma alteração no Código Civil, que a regra abriu uma exceção. E essa exceção é: as vítimas de violência doméstica têm a guarda unilateral do menor. Por conta, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela é o compartilhamento das decisões, né? Não é eu quero a guarda compartilhada, eu não vou pagar mais pensão. A grande maioria vem com esse questionamento no escritório. Eu quero a guarda compartilhada porque eu não quero mais pagar pensão. Não é assim que acontece. A guarda compartilhada precisa pagar pensão, porque precisa de um responsável para
fazer os alimentos, roupa, uniforme, material escolar, tudo depende de dinheiro, né? Então, esses são os alimentos. Então, mesmo sendo guarda compartilhada, é necessário o pagamento dos alimentos. Outro ponto é, a guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões. Eu vou mudar de escola. Então, vamos decidir isso junto. Isso é a guarda compartilhada. Vamos colocar no inglês. Então, vamos lá, vamos conversar? Vamos colocar ele no inglês? Vamos colocar no futebol? Então, esse é o compartilhamento das decisões. No caso de vítima de violência doméstica, como essa vítima vai compartilhar decisões com o seu agressor? Como vai ser esse diálogo, essa comunicação? Então, houve essa alteração no Código Civil para proteger essa vítima, porque não tem como essa vítima entrar em contato com o seu agressor e falar, olha, vamos colocar a criança no inglês. Não tem como. Como que essa vítima vai fazer isso? Ela sofre. A vítima de violência doméstica, ela é só de ouvir a voz do agressor, ela já entra em pânico. E ali, ainda mais quando está nesse momento tão recente assim de separação, que é um período até mais perigoso, né? Ela consegue se resguardar do agressor não ter contato com a criança, pelo menos nos primeiros ali, sei lá, 15, 30 dias, quando houve essa separação? Com relação ao afastamento do menor com o agressor, ela é um pouco mais delicada, né? Por exemplo, nem todo o agressor, ele agride também o menor, né? Então, ele pode agredir só a esposa, companheira, né? Então, se agredir o menor, se houver indícios de que agrediu o menor, então pede-se o afastamento dessas visitas até apurar os fatos de que realmente esse menor não corre perigo, né? Tudo isso, quem vai solicitar é o advogado, né? Porque quando a vítima de violência doméstica ela vai até a delegacia, ela retrata toda a violência, ali pode sair a medida protetiva dessa vítima. Da vítima, e também pode abranger as crianças? Pode abranger as crianças, desde que haja um forte indício, né? Senão, não pode afastar um pai de uma criança. E agora, doutor, uma outra coisa. O agressor, por exemplo, nesses casos em que às vezes ele usa essa criança como uma isca, né? Para ele tentar acessar a mãe, né? A lei também consegue garantir também essa proteção. Por exemplo, como que ele vai fazer para ele ter uma visita para o seu filho? Pode ser num outro ambiente que não na casa onde a mãe está. Isso também pode ser mediado pela justiça? Sim, existe a visita supervisionada, né? Hoje nós temos esse mecanismo. Então, a criança vai até um local, né? Geralmente, a mãe, quando é vítima de violência doméstica e está correndo risco, então, algum familiar, ou uma pessoa de confiança, leva a criança até esse ambiente. Tem fóruns que tem uma sala específica para isso, né? Então, nessa sala, aí o pai vai e ali tem essa visita supervisionada. Então, ele não sabe aonde a mãe está, até porque em vários casos a mãe fica em casa de acolhimento, né? Particularmente, eu acho um absurdo a vítima ter que se ausentar do seu lar por conta de um agressor. Hoje, eu sou de Suzano, né? E hoje em Suzano nós temos a patrulha, né? Acho que você já entrevistou, inclusive, a patrulha Maria da Penha, que é muito efetiva, né? E está ali sempre atuante, fazendo rondas, faz rondas na vizinhança frequentemente, porque para que esse agressor não... Porque acontece muito dele ficar rondando, né? Para ver que hora que vai sair, quando vai sair. E assim abordar a vítima. Uma outra coisa também que eu queria que a senhora colocasse é que existe um mito também. Eu também vou ver se isso é um mito ou se é uma verdade. Quando se diz o seguinte, que se a mulher abandonar o lar,
né? Aquela questão que a mulher, a partir do momento que ela saiu, que ela abandonou o lar por essas questões, principalmente dessa violência, ela perderia automaticamente a guarda dos filhos. Não. E isso não é verdade. Não. Isso não existe. Em caso de violência doméstica, não. Em caso de abandono de lar, também não. A questão da guarda, por exemplo, se a guarda de fato ficou com uma pessoa e não há um processo, então aquela guarda mantém ali, mas não quer dizer que aquela guarda é daquela pessoa. Precisa-se de um processo judicial, verificar todas as possibilidades, então verificar de quem vai ser a guarda, se vai ser uma guarda compartilhada, qual será a residência fixa dessa criança. Então tudo isso vai ser verificado num processo onde vai ser determinada os dias de visitação. Tudo isso é estipulado em um processo. Doutora, mais uma última dúvida. As pessoas que têm essa dúvida, que estão vivenciando esse momento, tá num processo aí de separação, ou em vias de, ou já tomou essa decisão, enfim, ela pode também procurar o AB para tirar essas dúvidas, para saber assim qual passo que ela deve recorrer, como ela pode se resguardar em relação à guarda dos filhos? Pode, sim, pode e deve. Na OAB de Suzano, nós temos o plantão, né? Então, pela manhã, nós temos o plantão da defensoria, que nós tiramos dúvidas, verificamos se a pessoa realmente tem necessidade de entrar com aquela ação. Então, é verificado todos os pontos e dá toda a assessoria jurídica às pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as custas de um processo. E hoje, só para a gente também ter uma ideia, qual é a maior demanda que vocês têm hoje pela comissão? Assim, dos casos que vocês recebem, ou de tirar dúvida, como é que está essa situação aí na questão do direito da família? A maior demanda, assim, estourada é pensão alimentícia. Não pagam. Não pagam e tem muito relacionamento informais, né, que são a união estável. Então, a pessoa não busca o divórcio. Então, ela busca a regulamentação de uma pensão. Ela viveu com aquela pessoa por 1 ano, 5 meses, 10 anos, 20 anos e não é casada. Então, ela não tem interesse. A não ser que tenham bens, as pessoas procuram e aí as pessoas até desconhecem que você pode fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável para apurar os bens, né? E ali já estipula guarda, alimentos, visitação. Então, é importante procurar um advogado para se verificar quais são os seus direitos, porque às vezes a pessoa eu só quero uma pensão alimentícia, porque eu preciso desse dinheiro para alimentação, é emergencial, né? Eu preciso para ontem, eu preciso de alimentar o meu filho. Então, mas ele não pensa no que tem atrás, porque tem outros questionamentos. Então, tem os alimentos, tem a visitação, tem a guarda, pode fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável, para dissolver completamente o vínculo com aquela pessoa que você viveu anos ou meses. E o que eu acho interessante é que, assim, né, como a gente estava conversando no começo, as leis, elas vão se atualizando conforme a sociedade vai mudando seus comportamentos, né? E a questão dos relacionamentos um pouco mais casuais, né? Que acabam gerando aí um filho, enfim. E a gente tem se deparado, doutora, com os casos em que não há reconhecimento de paternidade, que daí eu acho que piora mais ainda a situação, né? E aí também tem muitos casos que têm chegado até a OAB, que vocês também têm conhecimento. Como é que tá essa fotografia aí dessa... Então, aí é necessário, primeiro, entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Se faz um exame, precisa se intimar a vítima pessoalmente. É muito, muito complicado quando não reconhece. Tem muitos casos que é difícil encontrar o genitor, né? Então, esses processos eles podem demorar um pouco mais porque precisa da intimação pessoal, né? E aí, depois da intimação pessoal, o exame de paternidade, né? O famoso DNA.
para se iniciar um processo de pensão alimentícia, inserir o nome do genitor na certidão de nascimento. Então, e aí é sempre importante, a gente sempre bate nessa tecla das pessoas se informarem e ter a sua situação também civil regularizada, né? Eu acho que isso também é um passo bem importante, que às vezes as pessoas não se dão conta de que essa questão de você ter um reconhecimento de união estável ou um casamento, gente, não precisa ser só, não é só festa e pompa e circunstância, ela pode ser também, ele é um procedimento documental, no cartório lá tem uma taxa, enfim, mas você vai deixar sua vida em ordem, né? Sim, sim, a união estável, ela é reconhecida, ela é equiparada ao casamento, não tem diferença, a lei não diferencia, né? Mas muita gente não tem essa informação ainda. Né? Tem os mesmos direitos da união estável, a união estável do casamento. Temos hoje, né? Então, no ordenamento jurídico, vários regimes. Então, a pessoa vai até o cartório e ela escolhe o regime dela. Se ela não escolher o regime qual ela quer, então vai ser o da comunhão parcial de bens, que é o tradicional hoje. Você vai no cartório, eu quero marcar meu casamento, tem muitos atendentes que eles não dão outra opção. A minha filha foi casar recentemente, eu não vi ele falando, você quer optar por algum regime. Foi automático. Eu já tinha explicado para eles, né? Enfim. Mas no cartório ele não explica, ele vai no automático. Então, é a comunhão parcial de bens e pronto. É o que tá ali. A não ser que você já chegue, não, eu quero outro regime. Aí é colocado outro regime. Entendi. Doutora, então, em linhas gerais, o que, na verdade, a gente gostaria que acontecesse num mundo ideal seria o bom senso, seria as relações começarem e terminarem de maneira amigável, né? Com todo o amor que começou, terminar também dessa forma, mas caso não haja isso, a legislação tá aí para conseguir mediar um pouco essas relações, né? Seria o melhor dos mundos, né? Você iniciou um relacionamento e termina do mesmo jeito que iniciou. Mas nem sempre é assim, né? É bem complicado o encerramento de um relacionamento, principalmente porque às vezes tem um cliente, não, vai ser tranquilo, vai ser normal. Eu falo, calma, vamos com calma. Porque a gente sabe que na prática a gente vê realmente quem é a outra pessoa quando tá ali se divorciando, dividindo o patrimônio, a partilha de bens, ela é bem complexa. Aquele abalo emocional que a pessoa tá ali e acaba, não, eu não quero isso, mas não é porque ela não quer aquilo, é simplesmente porque ela quer contrariar a outra parte. Sim. Bom, e aí tem os advogados para conseguir fazer o trabalho de psicólogos e também de mediadores e também aplicar a lei, né, doutora? Sim. Eu quero agradecer muito sua participação aqui no nosso podcast, que esclareceu aí vários pontos aí interessantes sobre a atualização das leis e também principalmente para informar as pessoas sobre o que é mito, o que é verdade e aonde você deve recorrer. Eu que agradeço, Sandra. Foi uma honra participar aqui, muito bom. Agradeço imensamente. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente abordou vários temas como alienação parental, guarda compartilhada e também sobre algumas leis que garantem aí, que protegem as mulheres vítimas de violência doméstica e também os seus filhos. Para você que nos acompanhou aqui neste podcast, o nosso agradecimento, nós ficamos por aqui e até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.